projeto de lei em análise na Câmara prevê pena de até 6 anos para crimes de roubo ou furto de celulares. O objetivo da proposta é reduzir a ocorrência deste tipo de crime, que vem crescendo em todo o país. O deputado Saulo Viana, do União do Amazonas, é o autor da proposta. Ele é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo. Primeiro, acho que a gente precisa explicar por que o senhor acredita ser importante ampliar a pena para esse tipo de crime. Bem, Marcelo, o que tem acontecido nos últimos anos? O aumento do furto e roubo de aparelhos eletrônicos, que aí se inclui principalmente aparelho celular, tablets e computadores. Hoje, a lei é muito branda referente a esse tipo de roubo, né, de aparelhos eletrônicos. Hoje a lei ela é de 2 a 4 anos, que quando um cidadão vem a ser preso por conta desse tipo de roubo ou furto, ele fica no máximo 24 horas preso, se ele não tiver antecedentes criminais, e até mesmo se esse tipo de roubo for feito com emprego de arma de fogo. Então, o objetivo da lei principal é que a gente possa aumentar essa pena para ajudar o sistema de segurança pública a diminuir esse tipo de crime que está sendo crescente hoje no Brasil. Aqui na Câmara eu percebo que há duas correntes quando se fala em aumento de penas. Alguns deputados acreditam que você pode, por exemplo, pegar um ladrão de celular, jogar ele numa penitenciária e ele sair de lá como um ladrão de bancos, por exemplo, né? Seria uma espécie de universidade do crime. E outra corrente que acha que não, que é importante endurecer as penas e que trabalham cada vez mais ampliando aí o tempo de permanência no chamado regime fechado. Como é que o senhor encara essa discussão? A minha opinião é que o parlamento ele não deve deixar de legislar para que possa, por exemplo, como nesse caso, aumentar a pena, ter penas mais severas por conta da dificuldade do sistema prisional, por exemplo, de você, com esse tipo de crime, fazer com que o cidadão fique preso, né, por conta e aumentar a capacidade do sistema penitenciário. Eu acho que o parlamento ele precisa enfrentar, né, essas questões, e claro, o parlamento aqui é a casa das discussões, né, claro que nem todas as matérias são unanimidade, mas a gente precisa debater, o parlamento precisa, principalmente pela questão da atualidade, né, as leis precisam estar sempre atuais, né, com o momento que a gente está vivendo. Então, se hoje nós temos uma fragilidade da lei por conta desse tipo de crime, é importante que a gente possa discutir para, se tiver a maioria, aumentar e aí, na questão da lei em si, você poder ajudar, como eu disse, o sistema de segurança pública a diminuir esse tipo de crime. E aí a gente pode falar, por exemplo, quando foi criado a questão dos crimes hediondos, né, que uma categoria de crime passou a ser crime hediondo, que não tinha mais pagamento de fiança, que aumentava as penas, e aí a gente tem, na história, a diminuição desse tipo de crime por conta de que a lei ficou mais severa e assim o parlamento ajudou, no caso, fazendo as leis, para que fosse diminuir esse tipo de crime no país. A gente sabe que quando se fala em roubo de celulares, não é uma coisa do tipo um ladrão que rouba e vende na outra ponta. Existe toda uma cadeia envolvendo uma série de questões aí no roubo principalmente de aparelhos celulares. Como é que está esse mercado do crime hoje no Brasil? É o que acontece, e dados bem recentes do Anuário da Segurança Pública, o 17º Anuário da Segurança Pública, que é do ano de 2022, foi divulgado com os dados de 2021. Teve um aumento de mais de 16% no Brasil de roubo de aparelhos eletrônicos, principalmente aparelhos celulares, né? E antes, o que acontecia? O mercado de roubo de aparelho celular era para poder ir para o mercado negro para se revender aquele aparelho roubado, né? Só que, por que teve o aumento exponencial desse tipo de crime? Porque ele teve uma evolução. Não é mais a venda do aparelho em si. Hoje em dia, os ladrões eles roubam aparelhos celulares, existem quadrilhas que roubam aparelho celular para poder extrair as informações que tem dentro do aparelho celular ou de tablet. Hoje é comum as pessoas terem dentro do seu aparelho celular os seus dados bancários, a sua conta, né? Hoje em dia você faz pagamento, você faz transferência, você faz Pix, tudo pelo aparelho celular, né? Os seus documentos pessoais, CNH digital, carteira de trabalho, RG, hoje é tudo no aparelho celular, né? As redes sociais, ou seja, todas as informações
das pessoas hoje, a maioria das pessoas tem hoje dentro, né, do seu aparelho celular. Então, existem quadrilhas especializadas em roubar os aparelhos celulares e extrair todas essas informações. E aí eles conseguem fazer transferência, conseguem fazer Pix, conseguem fazer pagamento de boleto, conseguem fazer até mesmo empréstimo no nome das pessoas. E como você bota dentro do seu aparelho celular suas informações, está lá a sua senha do seu aplicativo, se você tiver o seu celular roubado e um ladrão fizer, por exemplo, tirar todo o dinheiro que tem na sua conta, se você for no banco, o banco não se responsabiliza. Por quê? Porque aquela informação foi dada por você, porque você que é o detentor no caso da sua senha, né, e da autonomia de poder fazer as movimentações dentro da sua conta, por exemplo. Então, o aumento do roubo de aparelhos celulares e de aparelhos eletrônicos em geral, principalmente celular, é por conta dessa nova modalidade de crime de se extrair as informações de dentro do aparelho celular. Com todas essas questões que o senhor está colocando, fica claro que o prejuízo para o cidadão é imenso, desde documentos, a parte financeira, até dando a imagem, né, com empréstimos sendo feitos, ali o cidadão tem que provar que não foi ele que fez. Sim. Como é que está hoje a punição? Quer dizer, uma pessoa que é flagrada ali roubando um aparelho celular com todos esses objetivos, ela chega a cumprir regime fechado, não cumpre? Como é que está hoje a legislação? Hoje a legislação, no artigo 155, diz que esse tipo de furto ou roubo, a pena é de 2 a 4 anos. Né? Então, assim, o que acontece? Se o cidadão que for preso cometendo esse tipo de roubo ou furto, ele não tiver antecedentes criminais, ele é liberado em no máximo 24 horas. Ele é detido, na verdade, ele não fica preso. Ele é detido, é levado para a delegacia, é feito ali, né, uma atuação e no máximo 24 horas ele é liberado. E aí o que visa a lei? Esse projeto que nós estamos apresentando é mudar esse artigo 155 para que a pena passe de 2 anos a 6 meses. Porque assim, né, o cidadão que vier a cometer esse tipo de crime, ele não vai ser liberado. 6 meses ou 6 anos? 6 anos, desculpa, de 2 a 6 anos, que assim o cidadão ele não será mais liberado, como eu disse, como acontece hoje em dia, no máximo 24 horas. Para te falar desse ponto, eu vou te falar aqui um caso até interessante. Chega a ser até engraçado, né? Seria como que se não fosse trágico. Uma reportagem desse ano ainda, num festival na cidade de São Paulo, um festival de 3 dias, várias pessoas, festival de música, teve uma pessoa que foi presa. Ele tinha furtado 34 aparelhos celulares, estava em posse de 34 aparelhos celulares que ele furtou durante o primeiro dia desse festival. Ele foi levado, né, a uma delegacia, ficou detido, no outro dia ele foi solto. No final do segundo dia do festival, ele foi preso de novo com mais ainda aparelhos celulares, ou seja, ele foi preso, saiu e voltou para cometer o mesmo crime. Então, esse tipo de situações que acontecem, que é a nossa proposta, que a gente possa combater esse tipo de crime que tem crescido muito no país. Deputado, nosso programa está chegando ao final. O projeto do senhor está apenas no início da tramitação, né? Mas eu acho que todos nós que estamos acompanhando esse programa queremos saber o desenrolar, como foi o final. Então, eu já peço que o senhor retorne ao programa para a gente gravar uma nova edição, assim que nós tivermos uma conclusão que o projeto tenha sido aprovado na Câmara ou talvez até já tenha virado lei. Muito obrigado por participar do programa. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Eu conversei com o deputado Saulo Viana, do União do Amazonas, sobre o combate ao roubo de celulares. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.